Seguimos com outras informações. Desafios à luz da Agenda Nacional para o Emprego. O ano é de novas expectativas, principalmente para a juventude, que está atenta aos resultados. A nível do Executivo, o compromisso passa por uma aposta maior na criação de postos de trabalho, com vista a reduzir significativamente a taxa de desemprego no país. O investimento é alto. No dia 25 de outubro de 2023, foi aprovada a Agenda Nacional para o Emprego pelo Conselho de Ministros. O instrumento resulta da necessidade de se estabelecer linhas orientadoras para a atuação dos diferentes atores públicos e privados no domínio do fomento ao emprego, com o objetivo de reduzir a taxa de desemprego na economia. O que nós queremos é ter uma agenda onde todos os setores do país possam ter os seus programas e encaixarem-se neste único programa ou plano sobre a empregabilidade, que possam todos fomentar a empregabilidade num só domínio, num só sentido. A agenda já começou a ser implementada oficialmente com a sua aprovação em Decreto Presidencial número 226/23 de 5 de dezembro. Entretanto, os jovens citam alguns desafios enfrentados na busca pelo tão desejado emprego. As empresas hoje em dia pedem uma certa experiência, anos, por exemplo, 2 ou 3 anos, para alguém que só agora já está a tentar no mercado de trabalho. Isso dificulta, sabendo que nós ainda somos estudantes. Então, eu acho que o governo tinha que implementar instituições que possam nos oferecer estágios voluntários para que possamos ter certa experiência, para que não nos complique no mercado de trabalho. Umas delas são as oportunidades ou emprego disponível para nós os jovens. Uma outra é o requisito pedido, que muitas das vezes não condizem com a verdade da juventude e que tem criado grandes dificuldades para nós. Pronto, a nossa organização, né, de certa parte, cria meios para uma oportunidade de trabalho, mas ainda assim não é satisfatório, porque pronto, nós fizemos o teste e para a colocação não acontece. Então isso acaba entristecendo tanto o estudante, tanto o trabalhador e tanto aquele que pretende concorrer e vê que os outros não ingressaram, de certa parte desmotiva. Uma vez fui entregar o meu CV numa peça, tem lá o centro de emprego. Já entreguei isso em 2022. E até hoje não recebi nenhuma notícia. Segundo o decreto presidencial, a agenda tem como base a criação do Fundo Nacional do Emprego com um orçamento de mais de 590 mil milhões de kwanzas. O fundo será capitalizado fundamentalmente pelos recursos ordinários do Tesouro, os recursos que hoje são destinados a políticas ativas de emprego, fomento ao emprego e formação profissional e os rendimentos provenientes da atividade operacional do fundo, isto é, juros, rendas e lucros. A empregabilidade é tema para conversa ao longo da semana aqui no Girassol Jornal, uma antevisão dos resultados com a aposta da Agenda Nacional para o Emprego. Hoje recebemos em estúdios o Dr. Jair Pereira, economista. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Portanto, vamos então olhar, como disse em instantes, para este tema bastante sugestivo, um tema carregado de expectativa, sobretudo para a juventude, não é? Empregabilidade. É verdade. É aquilo que a juventude mais anseia, é o grito que a juventude mais tira dentro de si, sendo que a mesma está preocupada em contribuir com o desenvolvimento do país. Temos constatado que nos últimos tempos existe um nível de preocupação muito grande, há um nível de tensão muito grande e a juventude sempre foi forjada com este sentido dentro de si, então é com bons ouvidos que os jovens ouvem então esta questão da empregabilidade, da criação deste fundo. Pensamos nós que é um ponto positivo por parte do nosso executivo, do governo. Precisamos clarificar cada vez mais os nossos jovens, passar aqui com maior enfoque a comunicação de forma assertiva e de forma a chegar com bons ouvidos aos nossos jovens, e é essa a nossa
o nosso ensejo enquanto economistas, enquanto empreendedores. Exatamente, economista e empreendedor. Qual é a nota? Eu gostaria de saber que nota é que dá a criação da Agenda Nacional para o Emprego? Um plano estratégico? De 1 a 10, eu penso que 9,5, porque nós, mitigando a questão da empregabilidade, resolvemos maioritariamente problemas sociais. Nós conseguimos resolver os maiores problemas que temos, que é a questão do alcoolismo, a questão da prostituição, a questão da desocupação dos próprios jovens, e aí começamos então a dar maior ocupação aos jovens. Entendo eu, fruto da experiência que tenho da instituição que há um tempo também fiz parte, que é o Instituto Angolano da Juventude, no qual os anseios dos jovens primavam muito na questão de quererem fazer alguma coisa. Hoje os jovens eles estão ávidos por orientação, porque às vezes recebem, como temos constatado, informações de várias fontes não fidedignas e não têm uma direção. Então, uma nota positiva é uma demonstração clara e evidente de que existe uma preocupação com essa franja, que é a maior parte da população, sendo que a nossa juventude representa 65% da nossa população. E a nível de estatística, é esta população que precisa de maior atenção. Como é que se pode desenhar essa capacidade de resposta que se espera da agenda em função da expectativa, da procura, não é? Exatamente. Eu penso que numa primeira fase precisamos fazer esse cadastramento, precisamos saber realmente quais serão as atividades. A nível econômico, neste momento, nós precisaríamos olhar para aquilo que são os anseios reais da nossa sociedade, que nesse momento se prendem com a questão de fome. A nível de negócio, a nível financeiro, o país precisa de que se resolva, e nós, com a visão empreendedora, com a visão econômica, precisamos entender que é resolvendo esses problemas que começamos a criar maiores postos de trabalho. No ano 2023, efetuamos um périto por todo o país, pelas 18 províncias, e pudemos identificar algumas oportunidades. Essas oportunidades, maioritariamente, se prendem com a questão da agricultura, com a questão da civicultura, com a questão da aquicultura. Atividades estas que vão remeter não só à resolução dos problemas da fome, problema das situações socioeconômicas, e vão começar a dar então empregabilidade a outros jovens. Então, neste momento, é importante que se olhe para essas atividades como prioritárias, essas linhas de créditos que venham com essa visão, e tendo esta visão de forma acompanhada a par dos programas já existentes, que venham então a facilitar o desenvolvimento deste fundo, que seja um fundo que facilite na questão da aquisição do próprio crédito, que os critérios, que isso também é uma das preocupações dos jovens, sejam critérios acessíveis e que sejam voltados de forma detalhada de província para província. Vamos partir aqui do princípio que cada província tem a sua particularidade. Há aquelas atividades que são feitas no leste, porque foi a parte que mais trabalhamos, e não no norte. Então precisamos adequar o crédito ou o fundo a estas todas questões, e penso que sim, poderemos então de forma muito efusiva, de forma muito empenhada, realizar então este fundo, e que vai trazer sim um alento para os nossos jovens. Mas, Dr. Jair, o mercado exige um tipo específico, em função do contexto, um tipo específico de empreendedorismo. Exatamente. E quando estamos a falar de emprego, estamos a falar de mão de obra. Exatamente. Em função do nosso contexto, como é que acha que estamos em relação à mão de obra para aqui fazer este casamento de oferta em relação à procura de emprego? E aqui também algo que o próprio fundo pode chamar assim é a capacitação e adequação ao mesmo fundo. Pensamos nós, e eu tenho experiência de outros produtos... políticas de formação, acha que estão Continuamos, o INEFOP tem feito um trabalho muito exaustivo, e eu penso que se trabalharmos de forma conceituada, o Ministério da Juventude e Desportos, o MAPTES e os outros ministérios, de forma concertada e de forma adequada, o Ministério da Agricultura e Pescas, se esses ministérios concertarem e vermos ali aquilo que seria a política ou a dinâmica para os referidos créditos, nós teríamos assim sucesso, porque tem-se constatado que a iliteracia financeira tem sido o calcanhar de Aquiles. O BNA também está com algumas linhas de literacia financeira que também podia ser um fator muito importante para este mesmo fundo. Eu
eu acho que esta concertação com as diversas instituições e ali a visão da divulgação com uma linguagem mais adequada, de forma a adequarmos a cada província, ainda que fossem línguas nacionais, de modo a atingir os jovens que estão lá, por exemplo, no Cunene, estamos a falar dos jovens do Mochico, do Quando Cubango, aqui no Zaire. Nós podíamos fazer esse casamento e eu acho que tem tudo para dar certo esta iniciativa. Está de parabéns o próprio Executivo e acho que devemos sim seguir para esta direção. Pois, e é um assunto que não se esgota por aqui, obviamente. Exatamente. É realidade um assunto profundo, mas vamos agradecer ao Dr. Jair por estes momentos ricos de abordagem. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade, claramente, mas antes queria pedir que deixasse uma mensagem, particularmente para a juventude. Nós estamos a falar para a juventude, maioritariamente, em relação ao emprego. O que é que queria recomendar à massa juvenil? A tônica que nos últimos dias tenho constatado, e eu gostaria de passar aos jovens, é particularmente a questão de que só nós jovens não acreditamos no nosso país. Somos nós que depreciamos aquilo que é nosso e valorizamos o que é do outro. Chamar a atenção aos nossos jovens que estão na diáspora, chamar a atenção aos jovens que estão aqui em Angola, que sejamos um bocadinho mais responsáveis, que acreditemos efetivamente que o país é nosso, aquilo que temos precisa do contributo de todos e que Angola ainda tem muito que se diga, há muito que se faça. Agora sim, Dr. Jair, muito obrigado. Obrigado a Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estamos juntos.